É ministro, é reverendo? O que você é, no caso, dentro da hierarquia anglicana? Na igreja anglicana nós temos os reverendos, que são ministros ordenados, e temos os ministros leigos, ou ministros do Evangelho, que são ministros não ordenados, que exercem quase todas as funções do ordenado, exceto a consagração dos elementos. No caso, assim, os ministros, vocês ainda estão fazendo a escola, faculdade, ou já terminaram? Como é que é o... Sim, alguns já terminaram, outros ainda estão por concluir, estão cursando. E quanto a ser uma visão, você já tem, assim, eu chego para você e pergunto uma visão em relação ao mundo, ao comportamento, às coisas, né? Como um futuro sacerdote, você tem a obrigação, no caso, né? De ter como é que se diz? Um conhecimento do que sucede no mundo, né? Como um futuro sacerdote de vidas. O que você diz atualmente, por exemplo, muitas pessoas chegam, assim, evangélico, cristão, falam que, por exemplo, o mundo é fim, outros já falam, não, que a gente não sabe quando vai vir, né? Que está acontecendo essa tragédia todas no mundo, terremotos, furacão, guerras, principalmente guerras étnicas, e essa confusão toda que traz um certo, assim, como é que fala, pessoas dizendo como se Jesus estivesse voltando e tal. A sua opinião pessoal? Bom, no entendimento que eu tenho, as questões do mundo hoje são consequências das ações e escolhas do homem. Isto caracteriza a distância que o povo tem mantido de Deus. A máxima do Evangelho está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos, pois, afastados disto. Não estamos reconhecendo Cristo como nosso Senhor. E é isto que precisamos fazer. Precisamos valorizar pessoas, precisamos ter Deus no nosso coração, precisamos, sim, com urgência, conhecer a palavra de Deus, pois nela é o manual do nosso fabricante, que é Deus. Com ela nós poderemos, sim, reverter todos os quadros nefastos que a sociedade consumista tem nos imposto. E também poderemos ter um escudo que nos protege da influência e de capitular diante dessas tentações que estão no mundo. Isto não nos afasta de um convívio alegre, de um convívio feliz, em termos movimentos vários, não é? Mas sempre preservando o que o Senhor tem para nós como vontade. E quanto assim à credibilidade da igreja, eu falo igreja geral cristã, no mundo, em termos Brasil, né, particularmente, com várias coisas que sucedem no interior da igreja, não é na área política, é comportamento de certos sacerdotes, certos, né, futuros, tanto de denominações conhecidas quanto denominações, essas denominações mais novas da ala protestante e evangélica. A igreja cristã ainda tem uma credibilidade, assim, em termos de Brasil, em termos de pessoas influentes, ou ela é só com uma psicóloga de pobre, ou ela tem uma influência ainda? Não creio que seja uma psicologia barata, até porque sou sacerdote de Cristo, pelo sacerdócio universal dado pela palavra de Deus, e crendo nisto é que cá estou, acreditando que podemos sim transformar o mundo, podemos sim transformar os reinos deste mundo no reino de Deus. Isto é a missão, este é o dever de todos nós, não só os sacerdotes ordenados, mas todo o povo de Deus. A cada um que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deve sim proclamar a palavra e, com isso, resgatar vidas. A igreja não é ópio para o povo, a igreja não é uma psicologia barata, enquanto está vivendo o Evangelho, as boas novas. Mas a igreja é formada por homens que são falhos, que se distanciam também de Deus por vaidade, por orgulho, por egoísmo. E isto faz com que denote teologias estranhas. E estas, sim, estas é que estão afastando o povo de Deus. Portanto, continuo acreditando que todo tempo onde adora o Senhor e é fiel à palavra,
Este templo, sim, é uma casa de oração e é uma semente que está transformando o mundo num mundo melhor, para que tenhamos vida e vida em abundância. E no caso, que nem no meio da celebração, a igreja anglicana, ela faz parte da CONI, que são várias igrejas. Então a gente sabe que, por exemplo, existe a presbiteriana, que é de uma linha mais radical, né? E a católica, que é de uma outra linha, já uma mais assim histórica. Não tem uma certa política ou antagônico aí, ou às vezes tem possibilidade de ter, mas não se discute isso na reunião de vocês como membro, né, como representantes das denominações? O objetivo maior, quando se formam condições, é priorizar a palavra de Deus. E, quando assim o fazemos, as contendas e os conflitos, elas não devem fazer parte do contexto. Podem surgir, sim, podem surgir, mas de pronto outros se levantarão, entraremos em oração, confiaremos a nossa missão a Deus e aí isso será dissipado. Creio verdadeiramente que o propósito maior é servir ao Senhor, é que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Este é o propósito de todo e qualquer trabalho ou projeto que está voltado para a proclamação do Evangelho. Agora, só para encerrar, o que você me diz pessoalmente, assim, a sua opinião pessoal, não da igreja, mas quantas as igrejas que são fundadas à torta direita, assim, a gente vê cada caso cabuloso. Por exemplo, eles trabalham com uma teologia chamada teologia de prosperidade, que se você é cristão, que a gente vai em certas igrejas históricas, tipo a anglicana, a católica, ortodoxa, luterana, que eles dão ênfase à humildade que Cristo, né, ensina através do Evangelho, mas nessas igrejas neopentecostais, principalmente, particularmente, eles dão muita ênfase a ter, que você você está sendo humilhado a hora que você encosta na frente da igreja, ou o seu fusquinha, ou se você vem a pé, ou vem de bicicleta e tal, então você não está sendo digno desse Deus, que é um Deus de riqueza. Então, o que você diz, assim, só para encerrar, por favor? Bom, dessa teologia, né? Duas máximas ainda do Evangelho, da Palavra de Deus, eu diria. Primeiro, nós não somos juízes, então não devemos julgar. E segundo, a Palavra de Deus também nos diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus, e as outras vos serão acrescentadas. Assim sendo, quanto à teologia da prosperidade, eu diria que é importante considerar a missão que nós temos dada por Deus. E essa missão não é acumular riquezas, mas, acima de tudo, é servir. E no servir, você tem o ganho. É dividir. E no dividir, você multiplica. Portanto, pensar apenas no ter não é pregar o Evangelho de Cristo. Creio assim. Agora, principalmente no ser reconhecedor como Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Este é o propósito. Este, para mim, é o caminho que está por meio de Jesus Cristo. Outro, eu desconheço. Tá ok. Então é o leigo, o ministro do Evangelho, ministro Fernando. Ministro Fernando do Evangelho, sacerdote de Cristo. Amém. Então agradeço a entrevista. Paz seja com